Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um tema do Evangelho da Graça. O tema de hoje é esse que está na tela aí, né? Jesus não foi o salvador de todos os eleitos. Vamos avançar. Vamos pedir calma a vocês, né? Vamos entender essa afirmativa. E aqueles irmãos também que são denominacionados, aguardem para depois vocês criticarem, tá bom? Então, bem-vindos a todos que estão aí no YouTube, graça e paz. Se inscrevam, aqueles que não são inscritos, é claro. Ative o sininho aí abaixo, tá bom? E comente, compartilhe, não esqueçam do joinha, tá bom? Vamos lá, vamos avançar no tema. Então, o tema de hoje é esse aí: Jesus não foi salvador de todos os eleitos. É o tema, né? Vamos avançar. E por que o tema afirma isso? Porque nós estamos afirmando isso, esse tema tão polêmico. Por quê? Porque a salvação proporcionada pelo Cristo segundo a carne foi uma salvação de resgate da servidão da lei, certo? Somente os escolhidos de Israel, ou seja, os 144 mil, sendo um número simbólico ou não, né? Somente eles foram comprados nessa salvação, naquele resgate. Mas os demais eleitos do mundo não foram salvos nessa questão do resgate da lei, pois não estavam na servidão, ou seja, não estavam debaixo da lei. Correto ou não correto? Correto, né? Essa mensagem de hoje, reconhecemos que é extremamente polêmica, tá bom? Pois essa mensagem vai na contramão do que é ensinado por todo mundo da religião chamada cristianismo, que Jesus, segundo essa religião, teria o quê? Derramado sangue por toda a humanidade. Mas também faltam muitos irmãos, né, que conhecem a graça, alcançarem esse entendimento. Reconhecemos isso, pois muitos que conhecem a graça pensam que Jesus realmente derramou sangue por todos os eleitos da época dos apóstolos, incluindo aí todos os eleitos da gentilidade. Então, esse tema de hoje, ele realmente reconhecemos que é muito polêmico, tá bom? Então, entenda o seguinte: o derramar do sangue de Jesus foi para cumprir a lei, tá? A lei de Moisés, que exigia isso, o cordeiro teria que ser sacrificado, conforme diz. E por isso é mediador de um novo testamento. Ou não foi? Ele era o mediador, ele ainda estava debaixo do primeiro testamento. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões, da onde? Que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, Hebreus 9,15. Então vejam, ele estava derramando sangue pelas transgressões daqueles que estavam debaixo do primeiro testamento. Correto ou não correto? Correto, né? Hebreus 9,15. De fato, segundo o quê? A lei, né? Segundo a lei, quase todas as coisas, né, são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9:22. Esse perdão teria que ser o perdão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Tá bom, gente? Tá dando para entender? Tá, né? Então, quando Jesus derramou sangue, foi para os hebreus. Ou não foi? Foi. Ele estava derramando sangue para remir os que estavam debaixo da lei, conforme diz. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, sim? Nascido sob o quê? A lei. Para remir quem? Os que estavam debaixo da lei. Aí não estão incluídos aqueles que não estavam debaixo da lei, correto?
a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 a 5. Então observe, pelo verso 15 que acabamos de ler, né, desse capítulo 9 de Hebreus, que os judeus somente receberiam a promessa da herança, né, depois que o sangue foi derramado por eles, não sendo o caso de Abraão, que já havia recebido antes, tá, da lei a promessa. Ele já tinha recebido a promessa da herança eterna mesmo antes da lei, conforme diz. Todos estes ainda viveram pela fé, certo? Eles não viveram pela lei e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Então a promessa eles já tinham, não é verdade? Viram-nas de longe, tá? E de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, 3. Ok? Então, os heróis da fé, tá, de antes da lei, não precisaram de terem sido comprados com o sangue. Não precisaram, porque eles não estavam debaixo da lei, eles viviam pela fé. Quanto aos gentios, tá, daquela época, eles também já estavam justificados pela fé. A fé de Abraão, porque Abraão era um gentio, ele não estava debaixo da lei, ele não era judeu ainda, né? Ele era o precursor de Israel, mas ainda não era. É o pai, né, de todas as nações que têm a fé dele. Então, quando Jesus derramou o sangue, ele não derramou sangue por quem viveu antes nem depois de Israel, tá? Jesus derramou somente o quê? O sangue pelos que estavam no período da lei, tá bom? E Jesus também não derramou sangue por gentios que viveram durante o período da lei. Ele estava derramando sangue pelos escolhidos de Israel. E Jesus também não derramou sangue por nós aqui que vivemos hoje, nem pelos israelitas da atualidade, tá? Que estão lá no Oriente Médio. Jesus também não derramou sangue por nós, nenhum de nós, porque nós não estamos debaixo do Primeiro Testamento, tá bom? E por que nós estamos afirmando isso? Porque o sangue de Jesus foi para remir os que estavam debaixo da lei, já falamos, já dito aqui e lido, e que por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, tá, para a remissão das transgressões que havia debaixo o quê? Do Primeiro Testamento, o Velho Testamento, a lei, tá? Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, 15, tá bom? Tá, então nós perguntamos, qual povo e em qual período ficou debaixo do Primeiro Testamento? Perguntamos a vocês. É óbvio que vocês vão responder, tá? Que foi o povo de Israel, os hebreus. E de acordo com estudos, a lei imperou sobre o povo hebreu por um período de 1250 anos, até a morte de Cristo. Sabemos, nós reconhecemos que é difícil para qualquer evangélico, né, irmão que frequenta denominações, ou até mesmo muitos que conhecem a graça, compreenderem isso, pois estão acostumados a ouvir que Jesus Cristo derramou sangue por todos os eleitos do mundo, não é verdade? Mas isso não é verídico, isso não é verdade à luz das Escrituras. Mas alguns poderiam argumentar que o que eu falo não é verdade, tá bom? E vão falar que ele veio para os que eram seus, vão usar esse texto, mas os seus não receberam. Aí eles vão falar, não, Messias, você está errado, mas pois diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Estão prestando atenção no texto? Essa pessoa não está, que usar esse argumento, ela não está observando que não estamos falando de se crer, mas do derramamento do sangue de Jesus. Tá bom? Leia o texto. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas ali está falando dos de Israel, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui está falando o quê? Aos que creem no seu nome. Então vejam, os que creem no seu nome, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus, certo? Então aqui não está falando de derramamento de sangue. Nós estamos tratando da salvação que Jesus trouxe
o resgate do império da lei, tá? Daqueles que estavam debaixo da lei. João 11, 11 a 12. Então, os gentios estavam justificados, tá? Pela fé. Os gentios estavam justificados pela fé, sem a necessidade de Jesus ter derramado sangue por eles, porque eles não estavam debaixo do primeiro testamento, certo? Então, Jesus derramou sangue pelos que estavam debaixo do primeiro testamento. Os judeus também foram justificados por fé, mas precisaram primeiro serem comprados com o sangue de Jesus, né? Leia. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente e que tinha o selo de Deus vivo, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados. E eram 144 mil selados de todas as tribos. De onde? Os gentios? Não. Das tribos dos filhos de Israel. Aqui não está tratando de outros povos, somente aqueles que estavam debaixo da lei. Apocalipse 7, 2 a 4. Perceberam? Agora não se assuste, tá? Vamos continuar. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Apocalipse 7, 13. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Então perceberam? Para que você comprove que gentios, estrangeiros de nenhuma época, a eles era imputado o pecado, somente aos filhos de Israel. Leia, vamos ler agora. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, perceberam? Romanos 5,13. Então, nós perguntamos a todos: Abraão estava debaixo da lei? Não, né? A lei nem tinha sido instituída ainda no Sinai. Gentios estavam debaixo da lei? Da época de Abraão? Todos os gentios? Não. Vocês vão responder, é claro que não, né? Que Abraão não estava debaixo da lei, nem os gentios da época. E nem nós estamos, nem nenhum gentio que viveu no tempo da lei. Então eles não tinham pecados para serem perdoados, uma vez que não eram transgressores de nenhuma lei, tá bom? Conforme diz, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão, perceberam? Então não havia transgressão entre os gentios, portanto não havia necessidade de resgate, tá bom? Romanos 4,15. Os transgressores tinham o quê? Os transgressores, que eram os de Israel, tinham as vestes manchadas, que precisaram ser branqueadas com o sangue do Cordeiro, tá bom? E quem foram os transgressores? Perguntamos. Os que tinham a imputação do pecado pela lei, tá? Quem pecava então? Perguntamos a vocês. Os que transgrediam a lei, conforme diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui está falando dos judeus, tá bom? 1 João 4, 5. Deixa eu pegar o celular que caiu aqui no chão, gente. Então é isso, né? Acabamos de ler aí, né? 1 João 3, 4 a 5. Observe que João, ele está dizendo que a transgressão da lei é que era pecado, certo? Portanto, quem não estava debaixo da lei não era o quê? Transgressor ou pecador. Dessa forma, não carecia do perdão ou ter as vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Sim ou não? Por isso dizemos que Jesus, o Cordeiro de Deus, não derramou sangue, tá? Para quem não era judeu no tempo da lei. Ele derramou sangue pelos judeus que estavam debaixo da lei, que precisaram ser perdoados por transgredirem a lei. Então o Cordeiro de Deus, ele veio tirar o pecado, tá, do mundo a quem o pecado era imputado.
tá bom? O mundo de Israel, conforme foi dito por João Batista, né? Quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? João Batista falou isso, João 1,29. Não é verdade? Então todos nós estamos cansados de saber que Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que Jesus falou. Mateus 15, 24. Jesus segundo a carne. Não é verdade? Então ele era o salvador de quem? De Israel. Entendamos o seguinte, vamos entender. Jesus humano, Jesus segundo a carne, ele não era o salvador de todo mundo, era o salvador de Israel, o salvador de todos os eleitos do mundo, tá? O salvador de todos os eleitos do mundo, tá? Vamos voltar aqui. Mas o salvador de todos os eleitos do mundo, dos tempos passados, tá? E daquele tempo dos apóstolos, não foi o que veio em carne. É que eu acabei misturando um pouco. Então, os eleitos, né? Jesus era o salvador, segundo a carne era o salvador dos judeus. Mas o salvador de todos os eleitos, aí agora inclui todos, inclusive os eleitos de Israel, né? Os eleitos do mundo, dos tempos passados, daquele tempo, tá? E daquele tempo dos judeus, dos apóstolos, não foi o que veio em carne, entendamos isso. Foi o que veio no último dia, tá bom? Conforme Paulo escreveu: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ora, o Salvador já não havia vindo? Não foi Jesus, segundo a carne, que veio? Então como é que Paulo está dizendo que estava aguardando o Salvador? De onde também aguardamos o Salvador. Mas era o quê? Jesus segundo a carne? Não. Né? O Senhor Jesus Cristo, mas não é segundo a carne, mas esse é o Salvador de todos os eleitos, tá? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 a 21. Então observem aí que esse Salvador que Paulo estava tratando, ele era um Salvador que tinha já a glória do Todo-Poderoso, a glória de Deus, tá bom? Então eles deixariam o corpo da humilhação, né, mesmo estando vivendo ali, para terem um corpo conforme a sua glória. Entendamos isso. Então veja, Paulo não está dizendo que eles iriam morrer para ter o corpo de glória igual de Cristo. Paulo está falando que eles estavam aguardando aquele Salvador para ter o corpo conforme o corpo de sua glória. Eles iriam morrer então? Não. Né? Eles mesmo em vida teriam o corpo espiritual conforme o corpo de sua glória. Tá bom, gente? O Salvador de todos os eleitos do mundo foi o que veio, tá bom? O espiritual e não o carnal, tá bom? O carnal derramava sangue, tá? Não era o carnal que derramou sangue para remir os pecadores, tá? Foi o espiritual. Era o Filho, mas o quê? Espiritual, ou seja, na glória do Pai, o próprio Deus, né? Pois Jesus é Deus, não é verdade? Deus herdou eternamente o nome de Jesus, né? Como diz lá, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus herdou eternamente o nome de Jesus. Tá bom? Tá dando para entender? Agora uma questão importante. Vamos tratar de uma questão importante. Por decreto, tá, do Todo-Poderoso, todos os homens, não somente os judeus, herdaram a morte. Tanto é que a morte precisava ser aniquilada no último dia. Todos os homens herdaram a morte. Devido ao quê? O pecado de Adão, conforme se lê. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Não é verdade? Por isso, aí está dizendo que todos pecaram. Porque até a lei, mas vamos entender, todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Tá? Mas o pecado não é imputado não havendo lei, então os que não estavam debaixo da lei não tinham pecado, certo? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham o pecado à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5, 12 até o 14, tá bom? Então entenda isso, gente. Vamos entender o seguinte. Nós percebemos que a morte, ela não foi aniquilada na cruz, certo? Senão Paulo não estava dizendo que o último inimigo ainda seria aniquilado, tá bom? A morte não foi aniquilada na cruz. Foi aniquilado somente o quê? Na cruz? Somente o pecado, a transgressão dos judeus, dos tempos da lei, que se tratava da transgressão, o quê? Da lei. Somente o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei, tá? Que se tratava da transgressão, tá bom? Somente o judeu, dos judeus, daquela lei, a transgressão daquela lei. Então vamos prestar bastante atenção no texto que nós vamos ler. Vamos prestar bastante atenção. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Veja, aqui está falando, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí sim. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e o quê? Salvador, não é Jesus segundo a carne, Jesus Cristo, mas não é o Jesus humano. Tá percebendo que esse aí, que é o Salvador de todos os eleitos, ele se entregou por nós. Aí está falando dos judeus lá, né? Se entregou por nós, Paulo está falando que ele era judeu. Jesus se entregou por nós, o encarne, a fim de nos remir. Aí Paulo está falando dos judeus, tá? Está falando da remissão dos pecados. De todo o quê? Maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, né? Dedicado à prática de boas obras. Tito 2, 11 e 14. Perceberam? Então acho que já dando para perceber, né? Então observe que o Salvador, nesse texto, tá, que acabamos de ler, esse que a graça salvadora, que é o próprio Deus, tá, ele não veio, né, no último dia para derramar sangue por ninguém, né, por pecados. Aí já veio sem o pecado, como diz, né? Ele era o quê? Para salvar os eleitos da morte, o quê? Adeana. Então ele veio o quê? Para salvar todos os eleitos, aí incluindo os judeus e gentios, da morte, do último inimigo, que seria o quê? Vencido, que seria aniquilado, tá bom? Ou seja, a destituição da glória de Deus que os espíritos tinham antes. Ali já não é o Salvador, né? Já não é o Salvador, o Cristo segundo a carne. Já não é. O que veio, não. O qual era o quê? Do povo de Deus segundo a carne. Aquele primeiro Salvador em carne, né, que se manifestou em carne, era o Salvador somente de Israel, exclusivo para Israel, tá bom, gente? Então vamos começar a entender para vocês não ficarem decepcionados achando que Jesus não morreu por mim, Jesus morreu pelos judeus, tá? A salvação eterna, ela veio manifestada no último dia, na vinda do Senhor, a todos os eleitos. Agora vocês estão começando a ficar mais confortáveis, né? Confortados, tá? Tá, conforme se lê aqui, ó, aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora não é Jesus segundo a carne, tá bom? Então leia o texto a seguir, vamos ler o texto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Perceberam? É feliz esse, o pecado, aquele que não está debaixo da lei. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Paulo perguntou. Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Tá? Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão, Abraão? Não na circuncisão, tá? Mas na incircuncisão. Então, Abraão estava na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada e fosse pai da circuncisão também, daqueles que não são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão.
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, tá bom? Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e é toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 8 a 17. Então, vamos entender o seguinte. O cordeiro, ele só tinha que ser morto para quem o pecado estava imputado, certo? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, para que teria que ter cordeiro mordendo para quem não estava vivendo pelo pecado, pela lei? Tá? Romanos 6, 7. Então, Jesus, ele morreu por quem dos judeus vivia em seu tempo. Jesus morreu por quem dos judeus vivia no seu tempo, tá bom? Por consequência, aos gentios o pecado não era imputado. Portanto, também estavam mortos para o pecado, os gentios, não tendo o quê? O cordeiro derramado sangue para remir gentios, tá bom? Uma vez que não careciam da remissão, os gentios. E como se diz, seria uma incoerência, tá? Pagar resgate pela liberdade de quem não está, o quê? Em função de quem já está livre, né? Não seria incoerente. Como é que iria pagar resgate para quem estava livre? Os gentios estavam livres do pecado, da lei, tá? Então não tinha sentido, seria incoerência derramar sangue para o resgate de quem já estava livre. A lei era o jugo da servidão, tá? A quem somente aos hebreus foi imposto. Então somente aos hebreus é que foi imposto esse jugo de servidão, como já lido por 1250 anos, desde o Sinai, os judeus ficaram assim, nessa condição de submissão à lei. Foi por esses cativos, né, da lei que Cristo derramou sangue para remi-los, ou seja, resgatá-los. Os que morreram antes da lei, tá? Abraão, os heróis da fé, Noé, Jesus Jesus não morreu derramando sangue por eles, tá? Aqueles que morreram antes da lei, tá? Abraão, os heróis da fé, Noé, tá bom? Jesus, ele não morreu derramando sangue por eles, pois o sangue foi o quê? Pagamento do resgate da servidão, tá? Pela servidão dos que estavam debaixo da lei. A eles, o pecado não estava imputado, pois Abraão já estava justificado pela fé, e não, o quê? Pelo pagamento do resgate em sangue. Tá bom? A justificação dele foi pela fé, não foi pelo pagamento do sangue. Quer dizer, os eleitos que viveram antes da lei, tá, estavam justificados pela fé, conforme Abraão também, sendo também Enoque, Noé, os que viveram antes. Ok? Então não tem nada a ver com o derramamento do sangue do Cordeiro de Jesus de Nazaré, sendo o quê? Imolado na cruz. E quem era gentio, vamos entender o seguinte, quem era gentio no tempo em que a lei estava em vigor, tá, para Israel, também estava justificado por fé conforme Abraão. Aqueles que tinham a mesma fé de Abraão, eles estavam justificados, não precisaram do derramamento de terem as vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro, porque eles não estavam manchados pelo pecado, pela transgressão daquela lei que os judeus estavam submetidos. Então, não precisou da imolação do cordeiro na cruz para eles, correto? E quem vive depois da lei, tá? Que é o nosso caso, que também vivemos depois da parousia, né, dos anos 70, e também o caso dos atuais israelitas que vivem lá no Oriente Médio, pois todos os judeus atuais, eles são o quê? Como gentios. Também o Cordeiro de Deus
ele não derramou sangue por eles, tá? E por nós também não que vivemos aqui, pois já não estão mais debaixo do primeiro testamento, ou seja, da lei. A esses não foi imputado o pecado, tá bom, gente? O pecado só foi imputado a quem esteve debaixo do primeiro testamento ou debaixo da lei, no tempo que estava o quê? Vigorando. Vamos entender isso, vamos crescer no conhecimento da palavra, gente. Portanto, participação no sangue, como muita gente fala, nós tivemos participação no sangue? Não tivemos. Então, participação no sangue para a remissão de pecados foi exclusiva para quem estava vivendo debaixo da lei. Vamos entender isso. No tempo em que Jesus morreu, tá bom? Os que já haviam morrido, dos judeus no tempo da lei, já estavam mortos para a lei, certo? Portanto, livres do pecado. Eles não estavam mais debaixo da lei, já haviam morrido, não estavam debaixo da lei. Mas a única coisa que o Evangelho fala em relação, tá, ao sangue de Jesus, em relação a todos nós, tá, vamos entender o seguinte, é que pelo sangue de Jesus derramado pelos judeus, os que estavam longe, então o sangue foi derramado pelos judeus, vamos entender isso, os que estavam longe foram aproximados, quer dizer, pela mensagem do sangue de Jesus, né, pelos judeus, eles foram aproximados, conforme o contexto desse versículo. Os gentios foram aproximados, tá? Eles foram aproximados, mas não está dizendo que foi derramado sangue por eles para que fossem remidos. Isso é uma coisa, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ser aproximado não significa que o sangue do Cordeiro foi derramado para remi-los. De quê? De qual pecado? De qual transgressão? De qual lei? De nenhuma. Mas essa mensagem de que houve o derramamento do sangue pelos judeus aproximou o quê? Os gentios, porque a parede de separação foi derrubada. A gente vai ler o texto, tá bom? Então, aproximados no entendimento, depois que se cumpriu em Israel os propósitos de Deus. Então, os gentios foram aproximados pela mensagem, na verdade. Então, por isso que os gentios foram aproximados. Eles entenderam, tá bom? Eles entenderam, foi o quê? Pela fé. Não tem nada a ver o derramamento de sangue por eles para remi-los de nenhum pecado, certo? De nenhuma lei. Não tem sentido. Então, aquele sangue, na verdade, sendo derramado pelos judeus para remir os judeus, aproximou os gentios pelo entendimento, tá bom? Essa é a verdade. Agora, como nós já falamos, a morte, ela foi passada a todos os homens por causa de Adão, tá bom? A morte foi passada a todos os homens. Isso é uma coisa, tá? A gente não está falando do pecado, a gente está falando da morte, que foi passada a todos os homens por causa do pecado de Adão. Isso é uma coisa. Agora, a imputação do pecado é outra coisa, tá? A morte é uma coisa, a imputação do pecado é outra coisa. A morte que foi passada a todos os homens não tem nada a ver com o derramamento do sangue do Cordeiro, porque a morte não foi aniquilada na cruz, foi aniquilada na vinda do Senhor, sem derramamento de sangue. Ok? Tá dando para entender? A morte não foi aniquilada na cruz, tá bom? A morte só foi aniquilada na vinda do Senhor, tá bom? A morte era uma questão espiritual a ser vencida e não uma questão do derramamento do sangue para resgate, tá? Para resgatar um povo que, segundo a carne, segundo a lei. Quem teve acesso pelo sangue foram os judeus, pois a eles estava imputado o pecado, tá bom? E pecado fazia separação de Deus, tá? Os judeus, eles estavam separados de Deus pelo pecado que estava imputado a eles, pela lei. Então eles precisaram de acesso a Deus pelo sangue do Cordeiro, tá? E não aos demais povos, vamos entender isso. Os demais povos já estavam justificados, como já falamos. Agora, a única coisa que os heróis da fé e os demais sem lei ficaram foi o quê? Aguardando a ressurreição e o arrebatamento. Aí sim, aí eles ficaram aguardando, eles tiveram que aguardar essa redenção final.
Então veio o Salvador para redimi-los o quê? Da morte adeana, como nós falamos, morte adeana, a morte que veio por Adão. Aí já foi uma questão que espiritual e não de derramamento de sangue. Como se lê? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? Aí Paulo está dizendo que estão esperando uma redenção, mas não é aquele derramamento do sangue, pelo derramamento do sangue do Cordeiro, tá bom? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, tá bom? O corpo espiritual, Romanos 8, 22, 23. Então vamos ler o texto a seguir. A evangelização da paz pelo sangue de Jesus aproximou os que estavam longe, conforme já falamos, ou seja, os gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a parede de separação era imposta lá pela lei, não tem nada a ver com os gentios, né? Que está no meio, tá? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que não tem nada a ver com os gentios, era dos judeus, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, tá? E pela cruz reconciliar ambos com Deus como? Derrubando a parede de separação, não tem nada a ver com os gentios, era com os judeus, né? Os judeus é que eram impedimento, né? Reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, ou seja, a lei, a parede de separação, né? E vindo ele, evangelizou a paz. Tá percebendo agora aí o contexto? A vós que estavais longe, vocês vejam que evangelizou o quê? A mensagem que o sangue do Cordeiro foi derramado pelos judeus. Então, ó, perceberam? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Aí a mensagem foi uma só, para ambos os povos. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não é mais o derramamento do sangue, perceberam? Então, o sangue de Jesus que aproximou os gentios, não é que o sangue foi derramado por ele para remi-los, porque eles não estavam debaixo da lei, mas a mensagem do sangue de Jesus, né, que o Salvador veio para Israel, o que? A evangelização da paz fez com que os gentios se aproximassem, perceberam? Efésios 2, 13 a 18. Então nós estamos concluindo esse tema, agradecemos a vocês. E domingo que vem, mais um novo vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.